meus amores, tudo bem com vocês? Olha que eu estava sentindo falta das turminhas do terceiro ano, hein? Muito bom estar aqui com vocês novamente. E eu queria dar boas-vindas também à nossa querida professora Kátia, que está aqui no chat. Seja bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Sinara. Só fiz trocar de lugar aqui com a professora Sandra e já estou aqui aguardando a participação de todos vocês na aula de língua portuguesa. Isso mesmo. E olha só, para deixar a nossa aula um pouquinho mais, né, conectada aí com vocês e com todos os nossos estudantes. A gente tem aqui a nossa maravilhosa intérprete, que é a Ingrid, que está deixando a nossa aula também um pouco mais acessível. Seja muito bem-vinda. E olha só, terceiro ano, a nossa aula hoje é uma aula que eu adoro, é um conteúdo que eu gosto bastante, que a professora Casey me passou para eu chegar aqui hoje e contar para vocês. Eu vou falar sobre aqui, ó, tirinhas e quadrinhos. Vocês gostam de tirinhas? Vocês já leem as tirinhas? Onde é que será que vocês leem? Conta aí pra gente que eu quero saber. Qualquer coisa a professora Kátia já vai aí falando pra mim. Então, para pensar. O que é ou o que são tirinhas ou quadrinhos? E aí, alguma ideia? Pensa direito. Tô falando o quê? Quadrinhos, então são histórias que são organizadas em quadros. Deu para entender? Olha só aqui, ó. Eu tenho aqui uma história em quadrinho. Esta aqui é um autor que eu gosto bastante, que é Carlos Ruas. E ele trabalha com quadrinhos online. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar, ó, Cães e Gatos. Eles falam um pouco sobre a história dele com seus animaizinhos de estimação. Então aqui, o que é que está acontecendo? Nesse primeiro quadrinho que tá ali na ponta, eu tô vendo ele brincando com o gatinho dele, olha que fofinho. Aí, o gatinho tá lá fazendo um carinho e fala, ele fazendo, né, meu gatinho. Aí o gatinho faz o barulhinho dele, aquele barulhinho. Já ouviu esse barulhinho que o gatinho faz, professora Kátia, que esse ronronar que ele faz? Sim, olha, Isabela tá aqui dizendo, oi, tia Sinara, saudade. Também. E olha só, aí o gato fala assim, ok, já deu, e vamos embora. Aí olha como ficou a cara do dono do gato. Ele não ficou muito felizinho não, né? Chega a cair uma lagrimazinha assim do olho dele, ele ficou tristinho porque o gatinho foi embora, né? Aí, aqui embaixo, o quadrinho terceiro. Agora foi a vez do cão. O cão foi lá, deu aquela lambida no dono dele, no rosto do dono. Aí o dono do cachorro, oh, meu cachorrinho, né? Ficou lá felizinho. E olha o que aconteceu no quarto quadrinho. Ele, ok, já deu. Porque esse cão, ele é bem grudento. Então o cão tá ali, ó, lambendo ele. Ele, não, tá bom, já cansei de ficar aqui com você. E foi isso que aconteceu nessa nossa historinha. E a gente percebe aqui que essa historinha teve 4 quadros, olha só. O primeiro que o gatinho aparece, o segundo que o gatinho vai embora, o terceiro que aparece o cão e o quarto que o cão tá lá lambendo o seu dono. Então, assim que vai fluindo essa história em quadrinho, tá certo? Então, cada quadrinho representa uma cena da história e deve ser lido na sequência em que os quadros são apresentados, para não ter esse erro, tá bom? Então, sempre quando a gente vai estar lendo um quadrinho, possa ser assim que a gente se confunda, como é que está a ordem. Mas se a gente prestar atenção, geralmente ele começa o quê? Da ponta de lá, como a gente viu aqui, ó, ele começa aqui, ó, da ponta de lá. Se eu estiver observando daqui, ele vai começar, ó, pela direita, pela ponta da direita e vai indo para a esquerda, como a gente tem o hábito de fazer as nossas leituras, tá certo? Então, esses quadrinhos, eles podem representar várias coisas. Olha aqui, ó, como eu estou escrevendo aqui, ó, como foi meu fim de semana? Aí eu coloco um desenho. Eu fui ao espaço, voltei, andei a cavalo, fui à praia. Então a pessoa foi o quê? Foi passear, foi caminhar. E depois o quê? Fiz tudo isso sem sair do lugar, só através da leitura. Então, tudo que eu estou falando, eu estou escrevendo. É uma linguagem também que a gente chama de linguagem visual. É aquela linguagem que a gente vê aquilo que a gente quer entender. E muitos artistas são experts de fazer esse tipo de trabalho.
Alguns quadrinhos também utilizam o quê? O termo chamado onomatopeia. Vocês conhecem esse termo, onomatopeia? Eles falaram alguma coisa aí, professora Kátia, sobre as histórias em quadrinho? Ficaram com alguma dúvida até agora? Ainda não. Ótimo. Estão sempre acompanhando aqui bem atentos. Então, qualquer coisa vai falando aí, professora Kátia. Então, olha só, onomatopeia é o som de alguma coisa que está aí no meio. O que seria esses sons? São as palavras que imitam o som. Lembra como eu mostrei para vocês ali, aquele sonzinho que o gatinho faz, o prrr, que é aquela ronronar que o gatinho faz? Nós tentamos transmitir para as pessoas como é que são esses sons. E a gente tenta transmitir através da palavra. Olha só aqui, ó. Aqui, lá na ponta, tem o quê? Splash. E a gente está observando o quê? A gente está observando que tem água ali atrás, naquela parte de trás da palavra splash. Por quê? É para dar essa ideia mesmo que a gente está falando de água. Quando a pessoa está se jogando ali, splash. Aí sobe aquela água todinha. Aqui, ó, o outro, é por quê? Porque provavelmente as pessoas estão ali brigando. Então, olha só, não, quase que eu acerto, professora Kátia, mas aqui, ó, foi diferente de como a professora Casey botou. Aqui, o splash, ela caiu dentro da água, mas o dela não foi, não. Ela brigando, não. Foi por quê? Porque o café deveria estar quente, ela, botou o café pra fora. Aqui, a pobre da professora Casey, eu devia ter... Bichinha, viu? Bichinha, Bichinha, né? Sofreu só acidentes aqui. Então, tem outro aqui, ó. Buá! E agora com vocês. O que é que vocês acham que esse aqui significa? Esse buá! Ou então esse outro aqui, ó. O que será que aconteceu aqui? O que será que essa pessoa está querendo falar com esse som aí, com essa onomatopeia? Alguma ideia aí, professora Kátia? Não, estou perguntando aqui agora as crianças. E aí, crianças, o que vocês acham? Que é que esse barulhinho tá fácil, buá. Tá, buá. Quando a pessoa faz buá no quadrinho ou numa história em quadrinho, é por quê? Esse aqui eu já vou mostrando, olha. O buá é porque a pessoa tá, ó, chorando, ela tá em lágrimas. Tá vendo? E o ha é porque ela tá rindo, ela tá gargalhando. Né? Isso mesmo, ela tá gargalhando ali, ela tá muito feliz com alguma coisa que tá acontecendo, tá certo? E tem mais, olha, aquele ali, glup, e esse aqui, ó, que tem 3 E's. Esse aqui é muito famoso. Será que vocês conseguem reconhecer algum desses 2 sons que eu coloquei aí, dessas 2 onomatopeias, que são as representações dos sons? O glup ou o zezezê? Nada, professora Kátia. Poxa, eu não acredito, gente. Esses são ótimos. Olha só, o glu, glu, glu. Pode ter vários significados, mas vocês conhecem a professora Casey, né? Então, aqui ela tá bebendo o suquinho ou refrigerante dela. E o ZZZ significa quando a pessoa está dormindo, gente. Geralmente, quando a pessoa está dormindo, eles colocam esse zoom, porque é como se a pessoa estivesse lá, ó, roncando. Bem legal isso, né? Então, tem mais. Esses aqui, ó. Esse som que ele representou aí. E o outro é vrum. Muito fácil, gente. Esses aí não tem nem... Olha, presta atenção. Olha só como é que tá o SMAT. É S-M-A-C e um K. E tem uma exclamação no final. E olha a cor que ele tá. Será que tem alguma ideia? E o lado de cá, ó, que tem o vrum. Tem o vrum, em palavras em amarelo, bem forte. E ao lado do vrum, tem essas nuvenzinhas de poeira. Será que nenhuma ideiazinha? Olha só que eu vou mostrar para vocês, ó. O SMAT que ele tá falando ali é porque tá, ó, mandando um beijo. E o vrum é do carrinho que tá passando ali, ó, que a professora Casey agora tá ali, ó, passeando. Deram para entender como é que funciona, mais ou menos, essa ideia? É mais ou menos assim que funciona, a ideia da onomatopeia. Porque
que a gente está vendo ali a imagem e a gente quer representar esse som de alguma forma. Então, para fazer essa representação, a gente escreve com essas palavrinhas aqui, tá certo? Também usamos muito nas nossas histórias em quadrinhos os balões de fala. Para cada fala, um pensamento. E também há um balão diferente para os sentimentos ou os tipos de pensamento que acontecem com a personagem quando está passando ali na história em quadrinho. Olha só esses quadrinhos aqui que eu estou mostrando para vocês. E tem os balãozinhos, olha. Olha só. Esse balãozinho aqui, que é com a linha mais retinha, significa ou às vezes que a pessoa está falando ou alguma coisa que está acontecendo ali no local, olha. Ali na primeira imagem, a gente está vendo a professora Casey, ela está fazendo o quê? Ela está cantando. Então, eu juntei ali um balão com uma nota musical para representar esse canto dela. Já nesse balão do lado de cá, que é o meu Bitmoji que está aparecendo uma lâmpadazinha. E o que essa lâmpadazinha significa? Significa que aquela personagem ali teve uma ideia que iluminou o pensamento que ela estava tendo. Por isso que as pessoas utilizam muito a lâmpada, tá certo? E olha aqui, ó, já tenho outros balões diferentes aqui. Aqui, tá vendo um balão ali no canto direito, que ele tá todo espetadinho. E o outro balão que tá do lado de cá, eu tô vendo que tá cheio de pontinhos. O que é que esses balões querem dizer? O da outra ponta tá significando o quê? Que ela tá gritando, que ela pode estar dizendo, oba, tá feliz com alguma coisa que tá acontecendo. Já o de cá, tá mostrando que ela tá cochichando, tá falando bem baixinho para ninguém ouvir. Por isso que tem esses pontinhos. E olha só, tem mais balões aqui. Esses aqui já são um pouquinho diferentes. São referentes a pensamentos. Por que pensamentos? Olha, a gente está aparecendo o quê? Que são nuvens. Então, são coisas que as pessoas pensam, imaginam. Que ele faz associação também ao sonho, se a pessoa está dormindo. Então, aqui, o primeiro quadrinho, ela está pensando em alguma coisa. E o quadrinho de cá, que está a professora Casey um pouquinho chateada, ela está pensando em coisas não muito legais, tá bom? Então, as histórias em quadrinho utilizam linguagem verbal e não verbal. E quais são esses tipos de linguagem, gente? Linguagem verbal é aquela linguagem que a gente fala através da escrita. Se fosse eu me comunicando com você, eu diria que é uma linguagem oral, que eu estou me comunicando através da voz, da oralidade. Mas no caso aqui, a gente está falando de língua portuguesa, a gente tem que usar palavras, são textos, então ali ela escreve. E a não verbal são justamente as imagens. Quando eu olho aqui essa imagem, eu posso observar que ela está dando o quê? Um coração para a pessoa. Então, se ela está dando um coração para a pessoa, olha que bonitinho. Até a produção tá ali tá fazendo coração, professora Kátia. Olha que coisinha fofa. Então, ela está dando coração para alguém. Então, ali eu estou falando com duas linguagens. Ela poderia estar dizendo, meu coração é seu. E eu estou mostrando ela dando um coraçãozinho. Tá vendo? Estou unindo aí a linguagem. Então, a linguagem verbal faz uso de palavras e frases. Fica com isso na cabeça, tá certo? Já a linguagem visual, que eu estou mostrando aqui para vocês, olha, ela está fazendo aqui o uso com a imagem. Ali, estou com fome. Olha só a fome da professora que ela está ali agora. Então, a linguagem não verbal faz uso apenas das imagens, balões ou cores. Lembra como a gente falou aqui? Olha, aqui o gatinho está dormindo com o cachorro. Aqui é uma outra história do cães e gatos. Aí ela vai falar aqui, ó. Aqui ela vai falar, ó. Boa noite, cão. Aí dá uma lambidinha. Aqui embaixo, a gente está vendo também outra imagem com palavras, mas no caso é a onomatopeia, que é o splash, que ele deu uma lambida no gato. E aqui ele está dando boa noite. O gato está com a cara toda lambuzada. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o uso das duas linguagens, a linguagem verbal e a não verbal. Se eu tivesse tirado toda a parte textual aqui, vocês iriam conseguir entender? Iriam, porque a gente está vendo aqui, ó, tá vendo o texto com as imagens, o que foi que aconteceu. Então, essa é a diferença aqui. E lembra aqui, ó, esse splá aqui, ó, é uma onomatopeia, tá certo? Então, a gente pode ver aqui também, ó, nessa outra tirinha, que aqui está acontecendo aqui a lavagem de roupa e a gente não está utilizando
textos aqui. Então, esse momento aqui, a gente não está utilizando a linguagem verbal, tá certo? Então, agora é a hora da atividade e essa aqui é com vocês. Olha só, a professora Casey está fazendo 3 coisas aqui. Eu quero que vocês me digam o que é aqui linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Lembra que linguagem verbal é o quê? Que tem texto e a linguagem não verbal só tem a imagem. Mas o nosso tempo já acabou, professora Kátia, então isso aqui vai ficar de dever para atividade para casa. Isso mesmo. Olha, que pena. Eu queria agradecer a presença da professora Miguel e Isabela estavam aqui, viu, Kátia. participando. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aí. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.